alunos e professores presentes. Agradecemos a participação de todos vocês. Meu nome é Laura e eu faço parte da equipe número 2, composta também pela Bianca, Fernanda, que é a nossa representante, João, Leonardo, Maria Alice e o Paulo, orientados pela professora Cláudia Zano. Nosso projeto trata sobre o município de Barretos, que é responsável por abrigar pessoas em situação de rua, para que seja possível cumprir o distanciamento social e devidos cuidados com épocas de pandemia. Utilizamos como método de estudo pesquisas bibliográficas, livros, revistas digitais e dados do IBGE de 2019. Através dos estudos realizados, compreendemos sobre os indivíduos em situação de rua, estado de sítio e defesa. Analisamos também princípios constitucionais para fundamentarmos a nossa proposta. Tomamos como base o princípio da dignidade da pessoa humana, expresso na Constituição Federal, artigo 1º, que é um princípio basilar, reconhecendo as pessoas como sujeitos de direitos, nos assegurando direitos fundamentais. Agora, o João vai falar com vocês sobre o princípio da isonomia. Boa noite, eu sou o João. Eu vou comentar mais sobre o princípio da isonomia e o direito de ir e vir. Quando se trata da dignidade humana, não podemos deixar de citar a isonomia. Esse princípio é para dar igualdade a todos os seres humanos, e não deixar de fora aqueles considerados desiguais perante a sua situação em que se encontra. É aplicado a esse princípio nas pessoas em situação de rua, para que eles se sintam iguais às outras pessoas. Direito de ir e vir. O direito de ir e vir tem função no artigo 5º da Constituição Federal. É o direito que as pessoas têm de se locomover, mas esse direito poderá ser restrito durante uma pandemia, apenas para garantir um bem maior que é a vida humana. Passo a voz para Maria Alice, que irá comentar sobre sanções e pandemia. Boa noite, meu nome é Maria Alice e vou falar sobre sanções e pandemia. Sanção é um termo com dois significados diferentes. Pode significar punição pela violação de uma lei com o ato de aprovação de algo por vias formais. Ele está relacionado com o direito e a justiça, seja no sentido de ação punitiva, como de aprovação. Para o ordenamento jurídico, as normas sempre devem vir acompanhadas de sanções disciplinares, pois este elemento é fundamental para o cumprimento da lei. As sanções podem ser administrativas, penais ou civis. Dentro desse projeto, temos duas sanções: sanção no âmbito penal e civil. Sanção penal são aplicadas usando leis de um país específico, pois é a imposição de um resultado indesejável ou desagradável sobre um grupo de pessoas ou indivíduo. Essa sanção é a consequência dada ao infrator de uma norma penal. Resumindo, sanção penal é a resposta estatal no exercício de seu poder e deve punir o responsável pela prática de um crime ou contravenção penal. De acordo com o Código Penal brasileiro, as sanções penais podem ser de 3 tipos: restritivas de liberdade, restritivas de direito ou de multa. Já a sanção civil afasta a natureza criminal de eventual descumprimento da ordem proferida, como a aceitação do dano moral, que foi reconhecida tarde e sempre como fonte de discussões. Sanção civil tem sido alvo polêmico nas decisões judiciais. Conceito de pandemia. É uma palavra de origem grega. Para Platão, a palavra pandemia refere-se a acontecimentos capazes de alcançar toda a população. Ela é uma enfermidade epidêmica amplamente disseminada. De maneira simultânea, isso quer dizer que atinge vários países e está afetando a população. Passo a palavra para Bianca, que irá falar sobre estado de defesa e estado de sítio. Boa noite a todos, meu nome é Bianca e eu vou tratar com vocês sobre o estado de defesa e o estado de sítio. O estado de defesa tem fundamentação legal no artigo 136 da Constituição Federal. Sua vigência tem duração determinada de até 30 dias, podendo ser prorrogada por mais 30 de acordo com suas necessidades. O estado de defesa é uma medida mais branda que restringe alguns estabelecimentos de acordo com a presente lei.
Ela é sancionada através do atual presidente, após ter ouvido do Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional. O estado de defesa é uma medida que o governo adota para se proteger de uma emergência iminente. Já o estado de sítio é outra medida que o estado adota para se proteger. Ele é mais rigoroso que o estado de defesa. Há hipóteses pontuais em que o estado de sítio pode ser decretado. Eles são comoção grave de repercussão nacional, decretação de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira e fatos que comprovem ineficácia das medidas tomadas durante o estado de defesa. Para essa medida protetiva ser sancionada, ela deve passar por votação no Congresso Nacional e, se após a votação a medida for aprovada pela maioria e o presidente sancioná-la, aí sim ela entrará em vigor. Tanto no estado de defesa quanto no estado de sítio, eles têm a mesma finalidade, que é o restabelecimento da paz social e a ordem pública. Enquanto o estado de sítio tem fundamentação legal no artigo 137 da Constituição Federal. Obrigada a todos. Passo a palavra à minha colega Fernanda, que tratará sobre as pessoas em situação de rua. Boa noite, eu sou Fernanda. Vou falar sobre pessoas em situações de ruas. Pessoas em situações de ruas, o que é? São pessoas que moram nas ruas. A sociedade é conhecida como moradores de ruas. Essas pessoas optaram em morar nas ruas por motivos financeiros, por vícios químicos, bebida alcoólatra, e outros optaram em deixar a família para morar nas ruas. Em 2015, o Senado Nacional, o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, nos mostra que existem uns dados, que é 101.584 pessoas em situações de rua no Brasil. E essas informações foram adquiridas por 1.924 cidades. Em São Paulo, as pessoas em situações de ruas, em 2015, os dados foram de 15.905 e 2019 chegou em 24.344, ou seja, aumentou 53%. E essas pessoas são homens, mulheres, cor de pele, de todos os tipos de cor de peles, como preto, branco, pardos, enfim, essas pessoas são situações de ruas. Eu vou passar a palavra para o meu amigo Leonardo, que vai falar sobre os dados de IBGE da cidade de Barretos. Boa noite, eu sou o Leonardo e eu vou falar sobre os dados do IBGE da cidade de Barretos. Na cidade de Barretos, observamos uma população estimada em 122.098 habitantes. No último censo realizado pelo IBGE em 2010, a população era de 112.101 pessoas. A densidade demográfica, que é aquela distância, tanto de pessoas que ficam em quilômetro quadrado, é de 71.060 habitantes por quilômetro quadrado. A taxa de mortalidade infantil é de 14,57 por 1.000 nascidos vivos. A base da economia da cidade de Barretos ganha-se muito baseado no gado gordo e magro, e no transporte de carnes e derivados, graças à localização geográfica do parque industrial de comercialização, também com transporte ferroviários. Também sobre os dados de pessoas em situação de rua em Barretos, temos o albergue, que próximo à região dos lagos ali, que abriga as pessoas em situação de rua, que cuida da higiene, também dá um alimento como almoço e janta, e também um lugar para eles dormirem. Obrigado, passo a palavra agora para o Paulo, que ele vai falar sobre da espécie legislativa. Boa noite, queridos companheiros e professores. Eu sou o Paulo e vim expor para vocês hoje as espécies legislativas desse projeto de lei. Segundo a Constituição, há 7 espécies de legislação para o projeto de lei. O de projeto de lei complementar, projeto de lei ordinária, projeto de lei delegada, medida provisória, projeto de lei legislativo e projeto de resolução. Nesse sentido, consideramos que a criação de uma espécie de legislativa para o município de Barretos, que é o nosso tema, com o fruto de proteção às pessoas em situação de rua, em épocas de pandemia, é extremamente importante para dar cumprimento integral aos direitos e garantias fundamentais constitucionalmente previstos. No entanto, no caso desse projeto, seria para o Poder Legislativo de medida provisória.
A Prefeitura de Barretos fica à mercê de obrigar as pessoas em situação de rua em épocas de pandemia. Quando estivermos em estado de defesa ou de sítio, ou até como distanciamento social, para controlar a manifestação de contágio do vírus, com as verbas destinadas pelo governo federal para obras emergenciais, o município de Barretos deve fazer um abrigo e tirar essas pessoas da rua, independente de seus motivos, por estarem nessa situação. Como está descrito no artigo 5º da Constituição Federal, todos somos iguais perante a lei. Nesses abrigos deverá conter médicos, assistência social, fiscalização, para verificar se está cumprindo a regra. E esse é o nosso trabalho, resumindo. Ele é sobre a dignidade humana, ou seja, que é mais sobre a moral e o respeito, isonomia, sobre o direito de igualdade, direito de ir e vir, que está expresso na Constituição Federal de 1988, se encontra no artigo 5º, inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempos de paz. Porém, em tempos de pandemia, a Constituição da República prevê situações em que ele pode ser limitado, como prisão em flagrante, delito e etc. O principal foi o recorrer do município, quando houver tempos de pandemia. E precisar entrar em estado de sítio, nossos países estão com o dever, o município, no caso, deve recorrer a assunções, pois, como estamos cientes, período de pandemia é um período que devemos nos proteger muito. Tirarmos como base que já passamos por H1N1, gripe suína, malária, e aqui estamos vivendo agora, Covid-19. Nossa intenção é estarmos preparados para a próxima que vier, e as multas que pode gerar para o município se não cumprir esse determinado cumprimento. Obrigado a todos, esse é o nosso projeto de lei, espero que tenham gostado.